Nação, o jornalista Jorge Nicola traz informações exclusivas que o Flamengo está interessado na contratação de Antony. Vamos ver o que ele tem para falar aí, mas antes, se inscreva no canal e dê seu like. Bora lá! Quero falar agora sobre Antony, que passou a ser especulado, de acordo com uma rádio britânica, como alvo do Flamengo para 2025. Notícia foi publicada pela rádio britânica chamada Talk Sport, que afirma que o Flamengo é um real candidato a contratar o Antony em janeiro do ano que vem. Que o Antony perdeu espaço no Manchester United, isso não é novidade. Atleta que custou 100 milhões de euros, o segundo reforço mais caro da história do gigante inglês. Temporada atual bem fraca, de poucas participações, e ele ainda teve recentemente uma lesão. Desde que foi contratado em agosto de 2022, foram só 87 partidas, com 12 gols e 5 assistências, números bem inferiores ao da sua passagem pelo Ajax, onde ele arrebentou. Pois bem, importante contar ou lembrar que o Antony é representado pelo Júnior Pedroso, o mesmo empresário do Gabigol, com quem Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia andaram tendo alguns problemas. O Júnior Pedroso e o Gabigol estão muito chateados, especialmente com o presidente Rodolfo Landim, que havia vetado um acordo já estabelecido para a prorrogação do contrato com o Gabigol. Esse acordo vinha sendo negociado há meses com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol. Esse é só mais um dos enormes problemas se de fato o Flamengo tiver a intenção de contratar o Antony. Além da concorrência internacional, mesmo em fase ruim, o Antony sempre chama atenção. O Crystal Palace e o Newcastle da Inglaterra, além de times da própria Europa como o Ajax, seguem monitorando os passos do atleta. O United sabe que vai ter prejuízo se quiser vendê-lo, mas certamente 50, 60, 70 milhões de euros seria uma pedida do clube para negociar o Antony, que tem 24 anos de idade. Rapaziada, o Antony é um bom jogador, muito habilidoso, mas o Flamengo ali tem alguns jogadores que fazem essa função que ele faz, tá? O próprio Luiz Araújo, que está machucado, tem o Michael, tem o Plata ali, que eles invertem a posição, tá? Mas o Antony não deixa de ser uma boa contratação se caso acontecer. Vamos falar agora dessa situação envolvendo aqui o Antony, porque a informação, gente, é a seguinte. Um veículo lá na Inglaterra hoje soltou a informação de que o Flamengo quer a contratação do Antony. O Antony, ele foi contratado para o Manchester United como a segunda maior contratação deles. O jogador não está dando muito certo lá, teve aquele problema com a namorada e tal, e o Flamengo já está observando isso aí há algum tempo. Provavelmente, o que acontece é o seguinte: se a chapa do Rodrigo Dunche ganhar, é a continuidade do trabalho do presidente Rodolfo Landim. Com isso, é meio que o scout já vai trabalhando para chegar para o novo presidente e falar assim, ó, nós temos esses nomes aqui monitorados, nós temos esses nomes aqui, esses são os números, esses são os dados, as situações são essas, e explicar para a nova gestão quais são os nomes e os motivos desses nomes. E aí, só para a gente explicar para vocês sobre esses nomes e sobre as possibilidades. O que acontece é, o nome do Antony está sendo escauteado. Além do Flamengo, Ajax, Crystal Palace e Newcastle também estaria interessado no jogador. Óbvio que o Flamengo não tem, ou seria muito difícil para o Flamengo, 100 milhões para poder contratar o Antony. Seria muito, muito difícil mesmo o Flamengo desbancar aí 100 milhões e contratar o jogador. Mas, por um outro lado, o Flamengo vai precisar se reforçar para o ano de 2025, principalmente por causa do Mundial de Clubes. A pergunta que eu deixo a você, torcedor rubro-negro: você contrataria o Antony para 2025 pensando no Mundial de Clubes, em aumentar a qualidade do elenco? Coloca, por favor, nos comentários. O jogador está sem espaço por lá, tem concorrência, não é fácil, mas a informação que vem da Inglaterra é que o jogador estaria sendo monitorado pelo Mengão. Contrataria ou não contrataria o jogador? Seria, com certeza, uma contratação que provavelmente no primeiro momento viria por empréstimo e depois o Flamengo iria tentar aí fechar mesmo a contratação do atleta. Quero saber a sua opinião, coloca por favor nos comentários. Bom, eu vou trazer então a provável escalação do Flamengo para você. E incomodou muitos torcedores reclamando, eu também acho. O Alan tem chamado o gol
com o Alan em campo, o Flamengo faz péssimas partidas e tempos, né, quando ele entra num segundo tempo. Rapaziada, eu não me conformo com a permanência do Alan no Flamengo, cara. Ele ia começar jogando a partida de hoje como titular. Eu fiquei sabendo que teve algumas mudanças aí e vai entrar o Everton Araújo, aquele garoto da base. Vai ficar Everton Araújo e o Gerson, porque ia ser Alan e Pulgar. Aí o Felipe Luiz tomou uma atitude a tempos e mudou, graças a Deus. Ele vai muito mal, o time vai mal. Então, os torcedores que a gente conversou 100% não gostaram da opção do Felipe Luiz de tirar o Everton Araújo e colocar o Alan, possibilidade, né? Não sei se é isso que ele vai fazer, mas a gente teve aí o Flamengo treinando, já visando o jogo da final, porque tem jogadores que não vão poder atuar, como o Bruno Henrique, o Eric Pulgar, né? Jogadores que estão suspensos não podem atuar contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final no Maracanã. Então, esses jogadores ele escala no jogo contra o Inter. Tá? Então, Rossi ou Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves ou Gonzalo Plata, tá? Bruno Henrique e Gabigol. O que me incomoda é o Alan ali ao lado do Eric Pulgar. Eu viria com o Everton Araújo. Ah, mas não tem que poupar, é garoto, tá, tem condição de jogar, né? Vários jogos seguidos, eu não vejo a necessidade do Everton Araújo ser poupado. Eu acho que deveria trazer o Everton Araújo. Ainda assim, o Felipe Luiz, nesse começo no Flamengo, já ultrapassou o Tite, né? Ele assumiu o comando do Flamengo após a saída do ex-técnico da seleção brasileira e, com isso, ele já acumulou um aproveitamento aí nas partidas iniciais de 66,7, superando o desempenho inicial do Adenor, né? Esse índice foi alcançado aí com vitórias sobre Corinthians, Bahia, Juventude, um empate com o Corinthians fora e uma derrota para o Fluminense. Essa derrota para o Fluminense colocou o Flamengo numa situação ruim no Brasileiro, né? O Flamengo estaria brigando com muitas chances lá em cima e essa derrota para o Fluminense foi justamente o que mais prejudicou o Flamengo, né? Então, apesar disso, o Felipe, né, tem aí um aproveitamento de 66,7, que ainda é melhor, né, que o aproveitamento do Tite no começo do Flamengo, tá? Então, o Felipe aí tem um começo promissor no Flamengo. Eu espero, né, que o Felipe consiga ganhar esse jogo, né? O Flamengo precisa, porque é um jogo de 6 pontos com o Inter. Por exemplo, se o Inter ganha, passa, o Flamengo fica em quinto ou sexto. Se o Flamengo ganha, fica muito bem na fita para ir para a Libertadores direto. Se o Inter ganha, o Inter fica bem, ou seja, é uma disputa direta para Libertadores, para vaga direta na Libertadores. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like. Coloca aí nos comentários aí se você gostaria de ver o Antony vestindo o manto rubro-negro. Eu, particularmente, na minha opinião, seria uma ótima contratação, iria ajudar muito ali o ataque do Flamengo. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.